escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Vamos iniciar mais uma programação através de Porta Aberta. Deus Papai Grande Águia, trago até vocês o meu boa tarde. Que Deus abençoe o coração, a vida de cada um dos nossos ouvintes, amados irmãos e ouvintes, que iremos aqui, através de mais uma programação, trazer as Escrituras aqui, percorrer as páginas das Escrituras aqui até vocês, amados e preciosos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês através do ouvir e o coração receber as bênçãos de Deus através da palavra que irá ser pregada. Muito bem, vamos começar aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui nós podemos seguir mais uma escritura que vamos para mais uma escritura em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Louvado seja Deus, com mais esta escritura aqui lida, conforme nós acabamos de ler duas escrituras, então nós vamos para um momento de oração. Amado Deus e soberano Pai, aqui iniciamos mais uma programação, a qual aqui irá ser levado ao ar diante do público, Pai, a palavra do Senhor, que as Escrituras, Pai, é que nos abre o nosso entendimento através da palavra do Senhor. Vem ajudar e abençoar, sustentar a fé de cada um nesta hora, Pai, pois sabemos que o Senhor é o Deus que opera sinais, prodígio e maravilha, é o Senhor que pode todas as coisas em nosso favor. Por isso, Pai, te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada irmão, cada ouvinte que irá ouvir a pregação da Tua palavra, Senhor, a qual, Senhor, estará dando a continuidade aqui, Pai, do que foi pregado no vídeo anterior, Senhor. Este vídeo que irá ser transmitido agora, Pai, é uma continuidade, Deus, do que foi tratado do anterior. Por isso é que te peço, Senhor, ajude e abençoe, que o Teu Filho, Pai, possa entrar no ar, trazendo a Tua palavra, Senhor. Ajude e abençoa, Senhor, estas pregações, Pai,
que está chegando aos corações das pessoas, Pai, de irmãos e pessoas que ouvem através desta programação. Por isso, Pai bendito, eu peço a Ti, Deus, ajude e abençoe, Senhor, as nossas vidas enquanto nós aqui estivermos aqui neste mundo, Pai. Nós necessitamos da ajuda do Senhor e só o Senhor é quem pode olhar para nós, Pai, com um olhar de misericórdia em nosso favor. Senhor, toma direção, toma controle na vida de cada ouvinte, Pai. Ajuda nós, Pai, para que possamos, Pai, através da Tua palavra, Senhor, receber, Senhor, as dádivas do Senhor em nosso favor, porque só o Senhor é Deus para multiplicar graça, poder em nossa vida, Pai. Ajuda, Deus querido, Deus eterno, pela Tua presciência, Senhor, pelo Teu santo e glorioso poder, Senhor. Ajuda e abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, que esta pregação, Pai, este vídeo possa chegar ao alcance das pessoas, Pai, que irão ouvir, Pai, e elas ser beneficiadas, Pai. Ajuda, Deus querido e eterno, pois te pedimos a Ti, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, no nome de Teu Filho amado, conforme o Senhor Jesus Cristo diz que tudo quanto pedirdes, seja por palavras ou por obra, Ele nos ensinou que devemos fazer tudo no nome dEle, tomando o nome dEle. Por isso é que nós tomamos aqui o nome do Senhor Jesus Cristo em favor de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Deus. Desejando a todos um bom dia, nas gloriosas e benditas bênçãos do Pai Celestial. Estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouquinho, palavras para nos encorajar, nos animar e descobrirmos o poder de Deus sobre nossas vidas e assim sermos mais agradecidos. Pureza. Deus nos forma, nos faz puros através do seu processo de purificação. Nós vemos que em Salmo 24, há uma pergunta do salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E no 4 tem uma resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Bem, então o caminho ele está estabelecido para a nossa pureza desde o Éden. É claro que os antigos sacrifícios não eram suficientes. Eles apenas cobriam a mancha e um pequeno cordeiro morria no lugar daquele pecador que praticou um delito. Sempre houve um preço por um delito praticado. Ninguém era inocentado sem pagar aquele preço. Nós vimos que Davi pagou um alto preço quando ele cometeu aquele delito com Betseba. E também quando ele numerou fez um censo em Israel para contar quantos ele dominava, de quantas pessoas ele era rei. Ele se soberbeceu. Quer dizer, ele errou. Ele não deveria ter feito aquilo.
Na verdade, ele era o rei, mas também ele era servo de Deus. Todos. Isto mostra também que quem está em poder e eminência deve reconhecer que ele também tem obrigações para com aquele que colocou ele em poder, que é Deus. Não simplesmente achar que é dono das ovelhas, é dono do povo, faz o que quer e não aquilo que é necessário. Aí está uma condição entre um pastorado e às vezes um domínio político, né? Que ele faz o que quer apenas e não aquilo que é certo. Mas então aí está feita a pergunta e está dada a resposta. E Jesus, ele diz nas bem-aventuranças, né, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O manter-se puro, manter-se de acordo com a verdade, com a inocência, é o caminho. Daniel, no capítulo 6, verso 22, após ele ter sido lançado na cova dos leões, e o rei foi também levado por um engano ao fazer tal lei, e como era imperativa, as leis não podiam voltar atrás, o rei Dario, ele então foi lançado na cova dos leões, e aquele rei perdeu o sono durante a noite. Bem cedinho ele foi até ali e gritou por Daniel. E Daniel lhe respondeu, no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem danos. Por quê? Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, meus amados e preciosos irmãos, é possível? Sim, a Bíblia mostra, e se nós nos afastarmos dos maus caminhos, isto vai agradar ao coração de Deus, e procurarmos viver uma vida simples, amorosa, compreensiva para com os nossos semelhantes, isto estará ajudando-nos a termos esta inocência diante de Deus e também diante dos homens. Porque Daniel disse aqui, olha, porque foi achada em mim inocência diante de quem? Dele quem? De Deus, que tudo vê. Deus conhecia Daniel muito melhor do que qualquer um daqueles amigos seus, daqueles companheiros ali de trabalho, daquele rei que amava Daniel. Ele conhecia Daniel. E ele amava Daniel porque ele via em Daniel algo, via pureza. Ele via em Daniel uma inocência. Ele não via culpa em Daniel. Ele simplesmente praticou aquilo porque foi levado. Faltou-lhe uma prudência, faltou discernir o motivo do qual eles queriam aquela lei, e a soberba entrou no coração dele, do rei Dario. Então agora eu sou Deus aqui. Então veja bem que ele assinou aquilo, e aquilo lhe causou um problema terrível. Mas não foi problema para Daniel. Nós estávamos ouvindo um podcast a respeito do perdão em si, o benefício do perdão e o malefício de não perdoar. E
eu digo assim, se alguém lhe magoa, lhe fere, lhe mente a seu respeito, que você não praticou aquilo, mas mentem para manchar o seu nome, seu caráter, você perdoa. Mas o perdão não diz respeito a outra pessoa. Ele está direcionado, o benefício dele está em você. Quando você se sente de uma certa forma tapeado, enganado, roubado da sua pureza, então o seu nome é tido como que um adúltero, por exemplo, estou citando o meu caso. Ficou conhecido como um adúltero na igreja, uma igreja grande como a de Goiânia, e então você já pode imaginar como que a gente fica diante de todos ali, né? Diante daquela condição. Mas aquilo não era uma verdade, como de fato não é uma verdade que nunca foi acertada. Nunca o dirigente, o chefe da igreja chegou diante do povo e disse: olha, nós falamos isso, esparramamos isso, mas isso é uma mentira. Ele não temos nada nesse sentido contra ele. Tudo bem, mas então eu perdoo. Está perdoado, mas isso não diz respeito a eles, diz respeito a mim. Eu tenho consciência, eu tenho inocência. Daniel foi encontrado nessa condição e ele disse, porque foi achada em mim inocência diante dele. E ele também disse: contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Também contra ti. Isso quer dizer uma vitória plena. Ele não vociferou. Tudo bem, mas o perdão se refere a quem perdoa e não a quem foi perdoado. Quem praticou o seu delito, ele tem que entender que ele tem que passar pelo mesmo processo de se arrepender. Não é quem perdoa que faz com que a pessoa passe pelo processo. Eu perdoei, ele está perdoado em relação a você, mas em relação ao delito cometido para com a verdade de Deus, não mintais uns aos outros, esse é problema dele. Não é você que tem que se preocupar com isso. Viva a sua vida feliz, satisfeito, você não tem culpa no cartório, como diz, né? É provado, não tem culpa no cartório. Viva a sua vida, deixe cada um viver a sua vida. E desta forma, esta pureza, como nós já falamos, a vida sem mancha. Normalmente a gente dá uma sequência, porque por causa do tempo não ficar longo, então fazemos em 2 ou 3 programações. Então agora, quem vai subir ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Às vezes se forma um grupinho para levantar aquela mentira, né? Isto é, juram. Lá no caso de Nabote, Jezabel levantou umas testemunhas falsas e juraram ali que Nabote tinha blasfemado, e aquilo custou a vida de Nabote. Eles ficaram impunes? Não. Eles não ficaram impunes. Jezabel não ficou impune. Por que os cães comeram a carne de Jezabel e beberam o seu sangue? Não foi porque ela pintou, não, gente. Isso é doutrina falsa. Não estou aqui defendendo a rebocagem de cara, essas pinturas em excessos, essas coisas. Eu defendo a modéstia, que Paulo também defendeu. Mas o que levou Jezabel a ser comida pelos cães e ter o seu sangue lambido foi justamente ao matar o inocente Nabote para roubar-lhe a terra. E o que levou Acabe também a ter o seu sangue lambido pelos cães? Foi porque pintou também? Seus filhos? Foi porque pintaram? Não, é porque participaram da mesma coisa. E Acabe foi ali para tomar a sua terra. A justiça de Deus não falha. Agora, Paulo deu um conselho a Timóteo.
A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Acabamos de falar, quando você perdoa, você está mantendo-te a ti mesmo puro. A ti mesmo. Quando você perdoa, você não está purificando o malfeitor, aquele que te enganou, roubou. Não. Ele tem a parte que ele tem que fazer, ele só, ninguém pode fazer por si, pelo outro, melhor dizendo, nessa condição. Então, meus preciosos irmãos, esta inocência, Pedro diz, a Timóteo 5:22, Pedro diz na primeira carta 1:22 também. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Pronto, está escrito na palavra, está dada a receita desse dia. E isso fica para a posteridade. Só hoje? Não. Enquanto estivermos aqui nesta dimensão, vivendo neste corpo, nós devemos policiar-nos a nós mesmos. Cada um policie-se a si mesmo. Pensa um pouquinho antes de agir, se aquilo não vai manchar o teu caráter, vai roubar de você a sua inocência, a sua pureza. Se aquela roupa que você vai vestir não vai te expor a perder a inocência, não vai te colocar você numa situação difícil. E damos graças a Deus pelas palavras deixadas escritas para nós neste livro, qual chamamos Bíblia. E você viverá realmente uma vida inocente perante Deus, uma vida pura. E obedeça os conselhos da Bíblia, de Paulo, dado a Timóteo e a nós também, porque isto é necessário, isto é glorioso, e Deus te abençoará nos desejos. Deus te abençoará neste teu desejo de ser inocente, irmão, puro, pura. E o intuito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1, verso 5. Deus abençoe o seu coração, a sua vida, seus passos. Dirija suas ações. Que as suas ações sejam de uma maneira que não corrompa o teu caráter, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Se eles te acharem impuro, maior é Deus do que todos os homens. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com o teu coração, com todo o teu entendimento. Fazer a vontade dele e depois amar o próximo como a si mesmo. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém.